Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de projeto de rede de distribuição. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as principais estruturas, né, de redes aéreas de distribuição, em foco a NBR 15688. Tá? Vamos lá. Bem, antes pessoal, é só para fazer um esclarecimento, né? Tem muita gente ainda que pensa que a NBR 5434 ela está vigente, tá? A NBR 5434, depois vocês podem pesquisar, ela trata sobre as redes de distribuição de energia elétrica, em especial as redes de média tensão nua, tá? Ou seja, aquele fio, aquele cabo, né, melhor dizendo, que não tem aquela proteção externa, tá? Contra toques, tá? Alguma coisa desse tipo. Ou seja, é um cabo nu mesmo, de alumínio ou de cobre, enfim, depende. E muita gente pensa que essa norma ainda está vigente, mas ela já foi substituída, né? Desde 2012 pela NBR 15688, tá? Que trata sobre as redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus. Tá? Então a gente vai ver basicamente no nosso curso aqui, como eu falei para vocês, devido todo ao nosso tempo, né, que está bastante corrido, eu vou tentar mostrar de forma mais dinâmica para vocês. Tá? O assunto de projeto de redes é um pouco extenso, seria necessário a gente fazer algo bem mais compassado, tá? Mas eu vou direcionar vocês para vocês ampliar o conhecimento em cima dessa disciplina, tá legal? Então, a NBR 5434 ela foi substituída há muito tempo, né? Desde 2012 pela NBR 15688, que trata do mesmo assunto, tá? Então, só que ela englobou um pouco mais, né? Ela deu uma atualizada também, claro, né? Então ela deu uma abrangência um pouco maior para os tipos de projeto de redistribuição. Tá? Nesse caso aqui, redes aéreas. Bom, então a NBR 15688 ela trata desses padrões, né, dessa norma de projeto de redes de distribuição aérea. Tá? Então, o que é que diz? Né? A gente tem algumas referências normativas nessa norma. Depois você pode, vou passar esse slide para vocês, mas depois vocês podem ver ponto a ponto, tá? Projetos que ela se baseia de poste de concreto armado, né, de cruzeta, tá? Luminárias de iluminação pública, a esfera de sinalização, ela se baseia, obviamente, nessa referência aqui dessas normas, tá legal? Bom, mas qual é o escopo dessa norma? Ela trata, né, da padronização das estruturas das redes de distribuição aérea, bem claro, aérea, né, com condutores nus, de sistemas monofásicos e trifásicos de baixa e média tensão até 36,2 kV. Então a gente pode contabilizar aqui, baixa tensão, de acordo com a NBR 5410, baixa tensão é abaixo de 1 kV, né, abaixo de 1000 volts. Tá? Então tudo que está abaixo de 1000 volts é baixa tensão. Teoricamente, que está acima de 1000 volts e até essa faixa aqui de 36,2, né, na verdade até um pouco mais, tá? até 69 kV, 69 mil volts ainda é considerado média tensão. Tá? Mas a gente, dentro da norma ela vai abranger essa parte aí de 1 kV, né, até 36,2 kV. Isso considerando essa faixa de média tensão, e abaixo de 1 kV, aí entra 220 volts, 380, 440, enfim, a parte de baixa tensão. Tá? Isso rede nua. Como eu falei para vocês, existem outras normas tratando, né, outras formas de projeto de redistribuição. Aí entra subterrânea, né, redes compactas, redes isoladas, enfim. Nesse momento, redes nuas. Então, para efeito deste documento, na aplicação termos a NBR 5460 e etc, etc. O que é rede primária? É a redistribuição em média tensão que utiliza condutores nus. Então, quando ela fala rede primária, você já lembra, rede de média tensão. Para facilitar, no nosso caso, no nosso estado, basicamente são dois tipos de rede de média tensão, trifásica e monofásica. Trifásica, 15 kV e 34,5 kV. Monofásica, aí é só você dividir por rede 3, né?
e você encontra a tensão de fase, 7,97 e 19,92. Tá? A rede nua secundária, aí ele chama de rede de distribuição de baixa tensão, dentro da norma, que utiliza condutores nus, né, dispostos verticalmente. Legal? E a rede secundária isolada é a rede de distribuição em baixa tensão, que utiliza condutores multiplexados isolados. Aí já entra em outros termos, em outros tipos de padrões. Então, basicamente, quando você ouve falar em rede primária, lembra rede média tensão, rede secundária, rede baixa tensão. E aí eu trouxe alguns pontos importantes, claro que eu não vou passar a norma toda para vocês, mas vocês podem pesquisar aí, vocês vão achar, tá? Alguns pontos importantes na norma. Primeiro, que trata das distâncias entre os cabos, as distâncias entre os cabos e o solo, a distância entre os cabos e as estruturas. Tá? Então você pode encontrar tudo isso aí dentro da norma. Eu trouxe alguns pontos, obviamente, importantes, e vocês vão descobrindo mais. Tá? Um deles é a questão da distância mínima, né? Tem que estar conforme norma, dos cabos ao solo de acordo com o nível de tensão. Legal? Eu quero dizer para vocês o seguinte, a norma é a base, né? E aí, com base na norma, é que as distribuidoras elas fazem as suas normas específicas, tá? Porque elas também não podem fugir disso. Legal? Então, por exemplo, a Equatorial, a CELPA, a CELP, né? A CELP, no caso aqui, não é mais CELP, né? Energisa Pernambuco, enfim, as outras distribuidoras aí do país, tá? Elas têm os seus projetos de rede de distribuição aérea, tá? E dentro desses seus projetos, elas fazem os seus padrões, as suas normas, mas com base no normativo, né? Na norma brasileira aí, vigente, legal? Então, um ponto importante que eu estava falando para vocês é das distâncias mínimas. Por exemplo, em vias exclusivas de pedestre em áreas rurais, tá? Por exemplo, quando esse cabo ele vai ultrapassar, vai cruzar essa via, ele tem que ter uma distância mínima, ó. Cabo de comunicação, no mínimo 3 metros, né? Cabo de baixa tensão até 1 kV, ó. Ou seja, ele tem que ficar no mínimo ó, 4,5 metros. Ou seja, ele considera a flecha do cabo, né? Então, o ponto mais baixo do cabo, tá? Quero até falar aqui, ó, os valores indicados são para o circuito mais próximo do solo, né? Na condição de flecha máxima, tá? Em caso de um circuito, devem ser mantidos os afastamentos mínimos definidos na figura número 11, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, você tem todas as normas. Eu vou destacar algumas aqui, por exemplo, travessia de rodovias federais, tá? Quando você vai passar uma rede de 3,8 kV, ó, você tem que ter no mínimo 7 metros, né, da flecha, no mínimo a 7 metros de altura da rodovia. Tá? Isso é norma, você tem que cumprir. Né? Entrada de prédios, ruas e avenidas, locais acessíveis ao trânsito, enfim, você pode verificar isso aqui tudo na norma e encaixar, tá? Dentro do seu projeto. Legal? Ou seja, a flecha que o cabo faz, né, isso, aquela barriga que o cabo faz, pelo próprio peso dele específico, e o ponto mais baixo ele tem que estar no mínimo a essa altura aqui, de acordo com o nível de tensão. Legal? Então isso é uma referência para você se basear na norma. Todo projeto que você for fazer, você tem que se basear nos normativos vigentes. Por exemplo, aqui também, você tem as distâncias, né? Por exemplo, aqui, ó, do cabo, né? Do cabo aqui com outro cabo, ó, uma linha de 36,2 ou 34,5 kV para outra linha de 34,5 kV, você tem que ter no mínimo 900 milímetros, que é quanto? 0,9 metros, né? Só dividir por 1000, né? Uma linha de 13,8 para outra linha de 13,8, você tem que ter no mínimo 0,8 metros, ou seja, 800 milímetros, né? Isso para garantir a segurança, tá legal, gente? Percebo, né? Quanto maior a tensão, maior a distância também tem que ter, legal? De 1 kV, ó, você tem que ter no mínimo a baixa tensão distante da média tensão, 0,8 metros. Então, tudo isso é normativo, tá, gente? A distribuidora não tira a sua norma do nada, ela se baseia nos normativos vigentes, tá? Então, dê uma olhada aquela na norma, na BNT, né? NBS 54, aliás, 15.688/2012, e aí vocês vão descobrindo mais coisas, tá?
Um ponto também legal de se verificar é o chamado engastamento de poste, né? O que seria esse engastamento? É o quanto aquele poste ele vai estar fincado no solo, tá? Vou dar um zoom aqui só para facilitar a vista de vocês, ó, que isso aqui ele se baseia numa regrazinha, numa equaçãozinha. Ou seja, essa distância que o poste ele está fincado no solo, né, que a gente chama de engastamento, a profundidade do engastamento, é geralmente calculada assim. Você pega o tamanho do poste, divide por 10 mais 0,6. Ou seja, imagina o seguinte, o tamanho do poste é 10 metros, é um poste de 10 metros. Ora, 10 dividido por 10 dá 1. 1 mais 0,6 dá 1,6 metros. Ou seja, você tem que engastar esse poste, né, a no mínimo 1,6 metros de profundidade. Tá? No poste de 10 metros, ele está engastado no mínimo 1,6 metros de profundidade. E aí você pode fazer essa conta aqui com muitos outros postes. Né? Mas perceba, um poste de 8 metros, por exemplo, ó, 8 dividido por 10 dá 0,8, mais 0,6 dá 1,4. Aí você diz, então vou colocar 1,4. Não, o engastamento mínimo é 1,5 metro, tá? Por norma. Então, é um ponto para você também prestar atenção. Tá? Isso aqui é mais na parte de execução, claro, no projeto você não foca muito nisso. Bom, a gente chega na parte das estruturas, tá, gente? É algo muito importante vocês aprenderem. Eu fiz esse slide aqui, ele ficou até um pouco grande, tá? Esse conteúdo de hoje. Vou passar bem rapidamente, mas eu quero que vocês peguem esse slide, releiam, observem cada estrutura. Porque quando você vai fazer o projeto, você vai fazer o projeto das estruturas, tá? E esse projeto dessas estruturas é que vão verificar, né, se o seu projeto está condizente com a norma tanto da NBR 15688 quanto também as normas da distribuidora local, tá? Mas é bem interessante você aprender os principais tipos de estruturas, tá legal? Vamos ver aqui rapidamente, ó. Estruturas tipo monofásico, tá? Ou seja, você tem, não é nem monofásico, eu vou dizer assim, monofilar, é apenas com um fio, tá? Estruturas monofásicas aqui, monofilar também, né? Que monofásico é diferente de monofilar. Então, você tem apenas um fio, e nesse fio você tem, ó, deixa eu dar um zoom aqui rapidamente, uma estrutura chamada U1, no qual você tem, perceba, ó, você tem um isoladorzinho aqui, tá? E aí você tem a cinta e no poste, né, com pino, tá? Então aqui em cima você vai passar um cabo, tá? Que é apenas uma das fases, né? Então toda vez que você tiver essa necessidade aqui de passar esse tipo de estrutura, você vai chamar ela de U1. Ah, professor, mas onde é que eu uso ela? Ó, você usa ela geralmente na passagem, né? Ou seja, o cabo, ó, ele só está passando, ela é apenas uma estrutura de sustentação do cabo, tá? Ela não tem nenhum tipo de esforço, tá legal? Tem algum ângulozinho muito pouco, né? Pequenininho ali, menor do que 5 graus, 3 graus, tá? Às vezes não dá para passar retinho também, né? Mas você, claro, você não é uma estrutura que tem um ângulo tipo essa daqui, ó, da U2, né? Ou seja, toda vez que você tiver uma angulação, tá? Angulação aqui de 30, 40 graus, 45 graus, você pode utilizar, tem que utilizar uma estrutura assim, tipo 2, né? Aí perceba a diferença dessa para essa, né? Aqui só tem um isolador de pino, aqui já tem dois, né? Então, percebam isso, tá? Onde é que eu vou amarrar o meu cabo? Ó, no pino, no fim de linha, né? Ou seja, a rede vem, vou jogar o cabo aonde, né? Você vem e amarra o cabo aqui, ó. A tração tá puxando esse cabo para cá, né? Então perceba que você sempre que você quiser acabar uma rede, vamos dizer, finalizar a rede, isso aqui de média tensão, né? Você tem que usar esse tipo de estrutura. Qual é a estrutura? Ó, o 3, e se for monofásico, tá? E a U4, gente, você tem uma ancoragem dupla, né? Aqui você tem uma ancoragem simples para fim de linha, aqui uma ancoragem dupla. Onde é que eu utilizo isso? Ora, você não vai fazer 5, 6 km de cabo sem amarrar ele, né? Porque senão o cabo ele vai cair. Então, a cada X metros ou X quilômetros, né? Sei lá, 1 quilômetro, a cada 1 quilômetro você coloca uma estrutura dessa de amarração. Amarrar de um lado, amarrar do outro e passa o cabo por cima para continuar o fluxo de corrente, né? Fluxo de carga aqui. Tá? Então a estrutura
o 4 ela serve para isso. Ora, se você for perceber, as demais estruturas seguem a mesma lógica, né? Como assim? Essa aqui monofásica, só de passagem. Essa aqui é trifásica, só de passagem. Só que agora vai ser ó, N1, né? É uma estrutura que a gente chama de normal, por isso que é N, tá? A N2PC é trifásica, né? Isso, mas tem um ângulozinho aqui, tá? Então, ó, perceba a mesma ideia aqui da U2, que é monofásica. A N3, ó, também é utilizada o quê? Em fim de linha, né? Você tem o poste, né? E aí você tem as duas cruzetinhas aqui, ó, em paralelo no poste, né? É como se estivesse vendo de frente aqui, ó, tá? E aí você amarra o cabo para sustentar os cabos trifásicos, né? A rede trifásica, melhor dizendo. Perceber a mesma ideia. E a U4, ó, a N4, a mesma ideia da U4. Você amarra de um lado, amarra do outro, né? Para dar sustentação à rede, tá? Perceba que essa estrutura é um pouco diferente, né? Ela já tem aqui uma cruzeta, né? Esse tamanho da cruzeta depende do nível de tensão, tá? Se for, por exemplo, o nível de tensão 3.8 é no mínimo 1900 milímetros, se for 34,5 já vai para 2,40 metros, enfim. Tudo depende também do nível de tensão, tá? Também depende de como é que você vai colocar isso na rua. Às vezes não dá para colocar o poste na rua inteiro, né? Com a cruzeta passando em cima das casas, aí você utiliza outro tipo de estrutura, por exemplo, essa daqui, ó, a de B, que a gente vai chamar de B, tá? A lógica é a mesma, tá? É passagem, é B1, tem curva, B2, fim de linha, B3, amarração, B4, tá? Então perceba que você sempre tem essa mesma lógica aí, entre as variáveis, né, os diversos tipos de estrutura. Então observe, tá? De meio beco, ó, você já tem uma diferença. Por que é meio beco? Porque ele pega no meio aqui do poste, né? Ó, tá vendo? Aqui você tem uma mão francesa, isso aqui é uma mão francesa, tá? Percebe que a mão francesa aqui já é um pouco menor, você tem um poste aqui, né, que um esforço mais para fora, tá? Então é diferente, mas é a mesma lógica, né? Passagem, com curva, fim de linha e amarração, tá? E aí você pode perceber isso aqui. Aqui já é um meio beco um pouco maior, já é de 2,4 metros, tá? Então vai depender do tipo de forma, né, de estrutura que você quer colocar no seu projeto, tá legal? Aqui já vai outra triangular, T, estruturas especiais, ó, que é TE, HT, tá? Aqui já são estruturas para linhas de grandes travessias, né? Por exemplo, você vai atravessar um rio, tá? Um vão muito grande, né? Por exemplo, uma torre de um aclive, né? Por exemplo, ou uma serra, tá? Você vai caindo lá mais para frente, o cabo, enfim. Ou seja, toda vez que você tiver um vão muito grande, você já tem que utilizar uma estrutura um pouco mais espaçada, tá? Enfim, a HTE, você pode observar isso, dê uma olhada nesse slide que eu vou passar para vocês, disponibilizar, e se familiarizem com esses projetos. E até digo mais, tá? Na rua, né, quando estiver passando, né, vendo o tipo de poste, tenta nomear, né, tenta perceber que tipo de estrutura é aquela, tá? Qual o nível de tensão, só pelo olhar da estrutura, isso vai aguçar bastante o olhar de vocês a respeito das estruturas, tá? E aí aqui tem mais estruturas, principalmente aqui na parte de alta tensão, tá? Enfim. Bom, então eu trouxe para vocês, isso está tudo dentro da norma, os principais tipos de estrutura, tá? Por exemplo, ó, toda estrutura você vai ter esse desenho, tá? O perfil dela, a vista, né, de cima, e a lista de material. Então, quando você for fazer um projeto, você tem que ter essas coisas em mente. Você tem que ter o tipo de estrutura que você vai colocar lá, você tem que ter a lista de material com a quantidade, tá? Então você tem que dizer não o orçamento, mas o levantamento dos materiais, tá? E o tipo de estrutura, basicamente isso. Então você tem aqui, ó, a arruela, cinta, né? Percebam aqui, ó, a mão francesa, né? O pino, isolador de pino, tá aqui, ó. O isolador de pino é o I2, né? Aqui, ó, o I2 é o item, tá? Ó, essa estrutura N1 é o que, ó? Eu tenho 3 isoladores de pino, ó. Então tá aqui, ó. O isolador de pino I2, ó, tem 3 isoladores de pino. Aí o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o tipo de poste. Poste circular. Isso aqui é DT, é duplo T, tá?
e aqui o M é poste de madeira. Então, geralmente a gente trabalha aqui no nosso estado com postes duplo T, não postes circulares. Pode aparecer também postes circulares, mas postes de madeira não. Geralmente são postes duplo T. O que é um poste duplo T? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Tá? Poste duplo T, gente, é aquele poste, tem lá na frente, eu vou mostrar, que ele tem umas carvas, né? Ele é mais ou menos assim, ó. Tá? Você tem um esforço tanto por esse lado quanto por esse lado. Isso aqui é com corte, né? O perfil aqui do poste. Tá? Ele é mais ou menos assim também, cheio de bolinhas, né? Cheio de furos. Esse poste que você encontra aí na rua. Tá? A gente chama ele de estrutura duplo T. Legal? Vamos continuar aqui rapidamente. E aí eu trouxe para vocês o seguinte, as principais tipos de estruturas de média tensão. Ó, tá vendo o poste? Ó, esse que tem essas cavas, essas gavetas, né? Você pode perceber isso aí. Então, ó, eu trouxe as principais estruturas para vocês. Eu vou passar, claro, rapidamente, porque senão a live fica muito grande. E aí depois vocês olham direitinho, tá legal? Então, por exemplo, aqui é a N1, a N2, tá? A N3, N4, a N3, N3, tá legal? Então, você tem esse tipo de estrutura, por exemplo. O que é um N3, N3? Ó, o próprio não está dizendo, né? São duas N3, ó. É uma que vem por cima, tá vendo? É como se estivesse indo de fora para a tela, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 linhas. E aqui embaixo você tem a outra N3, ó, saindo para cá, tá vendo? Então você tem uma estrutura N3 aqui embaixo e outra N3 em cima, tá? Percebam essa diferença, tá legal? Então, gente, é mais ou menos dessa forma aqui que eu estou trazendo para vocês, ó. N1, N3, eu tenho N1 em cima e N3 embaixo. Tá? N1, N3F, o que é esse F? É uma chave fusível, tá? N2, N3, N2, N3F, ó, o F de novo tem uma chave fusível, ou seja, tem um N2 em cima e N3 embaixo, uma chave fusível. N4F, ó, eu tenho uma chave fusível, tá? Na estrutura N4. O C é uma chave faca, tá? Então é um N4 com a chave faca embaixo. E aí você pode verificar, ó, o N1TC, ó, como é que... Ó, então você pode verificar aqui, ó, N1TC é um N1 com um T de trafo e o C de chave, né? Por que não é F, né? Enfim, é o modelo, tá? Então você tem N2, ó, N2 novamente com a chave, né? Transformador, T e a chave, ó, tá? A chave fusível, N2, tá? E aí as variações, N4, N3T, percebam, cadê o C? Não tem chave, né? Ó, então, perceba que é só um transformador com N3, que é fim de linha. Isso aqui o que é? Chave? Não, isso aqui é um para-raio. Né? Para-raio. Outra variação, né? O N3TC, agora sim tem a chave. Né? Então, comparem isso, tá? Esse PN, ó, é passagem de nível. Às vezes você tem um trilho aqui, uma ferrovia, né? Você tem que reforçar esse cabo aqui para ele não cair em cima do trilho, eventualmente, tá? Então você reforça. N3, N3PN, né? Você tem outra passagem de nível aqui com N3, tá? A1, percebam lá, ó, só passagem, né? A2, com um pouco mais de curva, se necessário. A4, ó, ancoragem, né? E A3 também, final de linha, legal? A1, A3, né? Você percebe que você tem essas variações, né? Um TC com transformador e chave, né? Passagem 1. Ao 3, ó, você tem novamente ó, fim de linha, transformador e chave. O 3T só o transformador, 1T e ao 3 fim de linha. Isso aqui é para-raio, tá? O 4F, mesma coisa, ancoragem, agora a chave, né? Enfim, gente, você tem essas variações aí, muitos tipos de estruturas, mas basicamente são aquelas quatro que aí você vai juntando, compondo, né? Dois tipos de estruturas ou mais. Eu vou passar a disponibilizar isso aqui para vocês, e aí dá uma lida, tá? Uma estudada bacana nos principais tipos de estrutura que vai facilitar bastante a vida de você na hora de fazer algum projeto. Então, qualquer dúvida, comenta lá no Classroom, pessoal. Até mais, um abraço.